Olá, falamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Câmara Jacareí e é um prazer contar com a sua audiência. Chegou a sexta-feira, já estamos no dia 20 de novembro, são exatamente 9 horas e 7 minutos, começando agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. No programa de hoje vamos refletir juntos sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Isso porque hoje é celebrado em todo o país o Dia da Consciência Negra, feriado em mais de 1000 municípios. A data coincide com o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Vamos trazer também informações sobre uma série de atividades gratuitas que acontece nesse final de semana lá no Pátio dos Trilhos, aqui na cidade de Jacareí. Esse e outros assuntos você confere ao vivo aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje, ao meu lado, além da jornalista Cristiane Przybyski, está também o repórter Daniel Mendes, ele que produziu uma reportagem especial sobre a data do Dia da Consciência Negra e vai debater com a gente um pouco o assunto aqui na TV Câmara Jacareí, sempre no canal 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Davi. E um bom dia especial para o Daniel também aqui com a gente. Bom dia, Davi. Prazer estar aqui hoje. Legal, muito legal. Vamos falar então hoje do Dia da Consciência Negra, ele que foi estabelecido por meio de lei federal no dia 9 de janeiro de 2003. Foi escolhida a data de 20 de novembro, pois neste dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, o grande líder do Quilombo dos Palmares. A homenagem a Zumbi foi mais do que justa, pois esse personagem histórico representa a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial, ele que morreu em combate defendendo sua comunidade. A criação desta data serve como um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito durante nossa história nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos e religiosos aqui do nosso país, e é um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira, não é mesmo, Daniel? Qual que, na sua opinião, é a importância dessa data tão comemorada aí, para a gente lembrar toda essa luta dos povos africanos e também dos afrodescendentes aqui no nosso país? Bom, Davi, eu acho que, acima de tudo, é uma data para o negro pensar e refletir também da sua importância na sociedade. Porque, embora muitas vezes possa parecer que ele está apagado, que ele é menosprezado ainda com os acontecimentos que acontecem, eu acho que essa data serve para o negro também, acima de tudo, pensar que ele faz parte da sociedade, que ele é igual a todos, e também para a sociedade de uma forma comum, né, de uma forma total, pensar na importância que o negro tem para a história do Brasil. Saber que o negro ele é um ser humano igual a qualquer outro, isso é fato e é dever de todo ser humano. Agora, refletir na importância que ele tem na história, realmente essa data se faz muito importante para isso. É isso aí, Daniel. O Daniel produziu uma grande reportagem para trazer um pouco aí da reflexão sobre esse tema e a gente vai assistir agora e depois conversar um pouco mais aqui nos estúdios da TV Câmara Jacareí. Recentemente, a grande mídia divulgou casos de famosos que foram vítimas de preconceito racial. Apesar de alguns afirmarem que racismo é coisa do passado, a realidade parece ser bem diferente. Talvez o que não mudou é a atitude das pessoas diante dele. Você já presenciou, mesmo que por meio de uma piada, alguém ser vítima ou cometer racismo? Já, bastante. Na escola, muito. O povo começa a brincar lá, não sei o que, ele começa a xingar. Direto. Já, sim. Em loja, shopping, tudo você vê isso. Área industrial, tudo você vê isso. Sim, todo dia. Sim, já, muitas vezes. Já. E qual foi sua reação diante disso? A gente fica pensando assim, né? Dizendo, nossa, surpresa. Eu repreendi a pessoa, xinguei. Aí, digamos que eu botei a pessoa no lugar dela. Embora nós tenhamos libertado os escravos aos 127 anos, é um tempo muito curto para uma mudança de comportamento em relação ao preconceito e discriminação. As pessoas acham que isso não é um problema delas ou não é um problema expressivo, significativo, né? Ao mesmo tempo, as pessoas sabem e sentem na carne os efeitos da discriminação e do preconceito e avaliam que denunciar ou reagir seria apenas um mecanismo ou uma condição para a pessoa sofrer novas discriminações e preconceitos. Então, eu penso que a não reação, a falta de reação, é decorrente um pouco disso, de achar que ele não pode, não tem muita força para fazer a mudança e também com medo de sofrer as represálias.
Na avaliação do professor da Universidade Federal do Amazonas e sociólogo Luiz Antônio Nascimento, a grande comoção aos recentes casos de preconceitos vividos por famosos e expostos pela mídia tem maior motivação na repercussão do que no acontecimento. Nós vivemos numa sociedade onde mediada pelo aquilo que a gente aparece ser. Uma sociedade midiática, onde quando eu me posiciono a favor de uma Thaís Araújo ou de um jogador de futebol, eu me posiciono do lado daquilo que dá prestígio, daquilo que dá visibilidade. Né? E isso cacifa a minha imagem. Né? Então, é um pouco da ideia da representação, do lugar que eu falo. Por isso que as pessoas não saem em defesa de um porteiro ou de um garoto negro da escola do bairro. Porque, afinal de contas, ali ele não vai ter visibilidade. E o risco dele ser exposto e dele sofrer sanções defendendo um garoto na rua do bairro é infinitamente maior do que se ele defende um jogador de futebol ou uma atriz da Globo. Na opinião do sociólogo, a exposição de casos de discriminação e preconceito pode ser o caminho para o fim de todo tipo de intolerância, inclusive a racial. A sociedade vai mudar de comportamento na medida em que aquele comportamento ruim for explicitado como tal na própria sociedade. Então a sociedade, ela ainda é tolerante com a violência contra a mulher, ainda é tolerante em relação à prática de preconceito e discriminação. À medida que nós fomos virando esse jogo, à medida que nós fomos explicitando o nosso descontentamento, a tendência será a redução dessa prática, porque ela não será aceita socialmente falando. Para o professor, a mídia tem forte influência no comportamento e posicionamento da sociedade. Ela tem duas importâncias. Uma positiva, quando ela dá visibilidade aos crimes de preconceito e discriminação, né? Com que a sociedade pense, debata, etc. Mas ela tem uma parte de culpa quando ela não trata as populações negras, por exemplo, com a devida qualidade que poderia tratar. É inadmissível que um país tão negro, tão escuro de penetração tenha nas suas novelas globais, nos seus programas de televisão, uma quantidade tão pequena de negros representados, e quando tem, são selecionados com uma beleza cênica que não se parece muito com a população brasileira. Eu acho que a população ela é pouco representada e mal representada no aparelho da mídia. De acordo com dados do IBGE, a população negra brasileira ainda enfrenta um abismo de desigualdade. Os negros são as maiores vítimas da violência e os que sofrem mais com a pobreza. Eles também têm pouca representatividade nas esferas políticas e têm renda muito menor do que a dos brancos. A sociedade, nós falamos aqui, a sociedade ela é preconceituosa e é racista. Os departamentos pessoais das grandes empresas é a expressão da sociedade. Então, o departamento pessoal de uma empresa vai ter dificuldades em selecionar pelo mérito, pela competência, um profissional que é negro, porque ela sabe que o patrão lá, o contratante, vai ter dificuldades de lidar com isso. Como vai ter dificuldade, por exemplo, para apresentar aquele gerente, aquele supervisor, numa reunião fora do local de trabalho. Se você colocar dois profissionais igualmente capacitados, com o mesmo perfil curricular, o negro vai ter mais dificuldade de colocação no mercado. No dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. Data escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. Porém, a melhor forma de comemorar o Dia da Consciência Negra é refletir que só deve existir a consciência humana. Destacar a importância do 20 de novembro como uma data de reflexão, uma data daí a origem da data, né? Um dia de consciência negra, um dia de que a sociedade possa parar e pensar e formar juízo sobre essa questão, né? E entender que é possível viver numa sociedade onde os diferentes possam ser iguais nos direitos e nas possibilidades. É isso aí, você viu a reportagem aqui do nosso jornalista Daniel Mendes falando sobre a data do Dia da Consciência Negra. Daniel, queria que você contasse pra gente um pouquinho como que foi para você a produção dessa reportagem, esse bate-papo aí com o sociólogo e como que foi participar ativamente dessa data, produzindo aí um trabalho jornalístico. Foi uma sensação muito boa, né, para a gente poder, sempre é bom discutir sobre esse tema, e principalmente nesta época, né, onde nós temos aí a grande comoção por parte da mídia com relação aos últimos acontecimentos, onde famosos
têm se colocado e foram vítimas de preconceito racial. Então, conversar foi muito mais fácil, né, com ele. Agora, detalhe interessante na matéria que foi quando eu fui para as ruas, né? Quando você vai para a rua, a gente teve essa concepção, né, de saber das pessoas. Saber que racismo existe, isso aí é muito fácil, a gente sabe que existe. Agora, o que as pessoas fazem com relação, diante de um ato de racismo, que é a diferença. Então, nós procuramos destacar um pouquinho dessa questão da atitude das pessoas com relação ao preconceito nos dias de hoje. Temos aí, é claro, a ferramenta da internet, as redes sociais e da mídia também por trás disso. Então, a reação das pessoas eu acho que conta muito, principalmente no fator de mudar o quadro que ainda existe hoje, que infelizmente o racismo, o preconceito ainda continua de forma muito acentuada. E o detalhe que foi uma observação até do cinegrafista, né, ele é notável assim, a diferença das pessoas na hora de responder uma pergunta sobre racismo para um negro. Você vê que as pessoas têm um certo cuidado, outras se negam, né? Porque quando você vai fazer uma reportagem, você conversa com várias pessoas, muitas se negam. Quando descobrem qual é o assunto, não quero falar. Então tem medo e as pessoas têm um certo cuidado. E foi uma observação feita até pelo nosso cinegrafista Humberto Cunha, que ele percebeu também isso, que as pessoas ficam meio receosas de falar, meio cuidados para não, durante a matéria, não se expor também com relação ao assunto. Já o sociólogo, ele falou aquilo que é uma realidade mesmo, né? Ele fez um panorama daquilo que é uma realidade, tanto na mídia, quanto nas ruas, quanto nas empresas, algo que precisa ser mudado, mas as pessoas têm medo de mudar, porque é complicado você hoje colocar um negro dentro de uma empresa, se ele vai representar a sua empresa em um lugar, você pode estar prejudicando a empresa. Muitos empresários, né, chegam e falam assim, não, eu não sou racista, mas ele não coloca ali um negro no cargo de liderança justamente por conta de, vai prejudicar o processo dele, porque a sociedade é racista. Porém, é identificar quem é a sociedade e ter essa consciência que nós somos a sociedade e é preciso ter essa mudança por parte de nós mesmos, realmente eu acho que é a grande questão e esse foi o foco aí, de a gente mostrar um pouquinho dessa realidade. Bela reportagem, né, Cris? Muito elucidativa, né? É importante lembrar para as pessoas que o racismo é crime, ele está previsto na Constituição Federal de 1988, é crime. O crime de injúria também é punível, né? De 1 a 3 anos de prisão. Então é importante as pessoas terem consciência disso, né? Ainda mais no dia de hoje, como o Daniel falou, que tem as mídias sociais, que isso está tão visível, né? Antigamente, né, na verdade, o crime de racismo ele é difícil de ser comprovado. Né? Porque como uma pessoa vai falar, eu não fui escolhida para um cargo porque o selecionador lá é racista? E a palavra de um branco contra um negro. Exatamente. Né? Como que você comprova isso? Hoje em dia está muito mais fácil você comprovar crimes como esse, porque as pessoas estão se expondo mais, né? Inacreditavelmente, as pessoas têm coragem de escrever coisas absurdas, né? De ideias das variadas. Mas é crime previsto na Constituição de 1 a 3 anos de prisão e tem que ser punido mesmo, né? Tem o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, ele agora em novembro, ele avisou que vai propor emendas ao Marco Civil da Internet, que está sendo discutido, para facilitar o acesso aos dados das pessoas que cometem crimes de racismo na internet. Então já existe essa discussão para facilitar ainda mais esse acesso, né? Como o sociólogo falou, teve o caso da Thaís Araújo, da Maju, né, do jornal, mas e no cotidiano, como é que ficam essas pessoas, né? Como que a gente vai defender? Você tem coragem de defender o seu porteiro, o menininho de rua? Né? Então, são várias questões sobre esse assunto, Davi. Verdade. Daniel, no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais, mas eu queria abordar com você. Você acredita que com essas novas legislações, né, uma data sendo implementada no país todo, você vê uma evolução no país, na consciência com relação aos direitos do negro, com os direitos igualitários, as cotas nas universidades? Qual que é o seu pensamento sobre isso? A gente vê porque os dados comprovam isso, né, Davi? A gente vê um grande avanço hoje. Você vê que hoje nós temos um número de universitários negros que até então não tinha na história do país. Isso aí, dos anos 2002, 2003 para cá, o crescimento praticamente triplicou de número de negros dentro da universidade. Com relação ao poder aquisitivo do negro também. Eu acho que com relação à legislação, ela é precisa sim, ela é um grande apoio, né, porque sem ela, sem essas ações afirmativas, né, com relação a cotas, que cotas é um termo que foi criado, mas o correto mesmo é ações afirmativas, né,
Foi o que aconteceu na Índia, quando a Índia se libertou do poder britânico, o que aconteceu nos Estados Unidos com Martin Luther King, levando essas ideias que originou aí a questão dos direitos civis, o que aconteceu na África, né, nos anos 90, com Mandela, com o fim do apartheid, e no Brasil, no mesmo período ali, no final dos anos 90, com o movimento negro, né, atuando fortemente, fazendo com que o Brasil reconhecesse o crime, né, de racismo e depois, nos anos 2000, aí, 2002, 2003, com as políticas, com essas ações afirmativas que vêm dando um start na questão do bem-estar do negro e a sociedade compreendendo isso de forma mais forte. Então, realmente, eu acredito, sim, que a legislação ela ajuda, está ajudando e vai ajudar ainda mais se a gente cada vez mais aperfeiçoar e colocar em prática, fazer com que as autoridades coloquem em prática também para poder beneficiar e reconhecer a posição do negro, reparar essa questão histórica que nós temos aqui no Brasil. Tá certo, Daniel. Obrigado. A gente vai falar mais um pouquinho disso no segundo bloco, mas agora vamos lembrar aí uma atividade que está acontecendo aqui em Jacareí. Cuidar da saúde será uma das atividades para este final de semana aqui na cidade. No Pátio dos Trilhos tem programação especial e gratuita para toda a população. Quem traz todos os detalhes é a repórter Maiara da Mata. Quem passar pelo Pátio dos Trilhos neste sábado vai conferir uma ação social voltada à área da saúde. Essa ação é promovida por uma clínica de reabilitação aqui da cidade. Eu estou com a Fábia, ela é fisioterapeuta e tem mais detalhes pra gente. Tudo bom, Fábia? Quem passar pelo Pátio dos Trilhos vai conferir essa ação social. O que vai ter por lá? Bom, nós vamos ter aferição de pressão arterial, os testes glicêmicos, que nós fizemos uma parceria com a Casa do Diabético de Jacareí. Nós teremos também alongamentos a cada 30 minutos, quick massagem. Além disso, nós conseguimos uma parceria, então terão cortes de cabelo gratuitamente na praça também. E é a primeira vez que vocês realizam essa ação social, né? Qual que é o principal objetivo? É promover saúde e bem-estar para toda a população. Vale lembrar que a programação é gratuita, né? Totalmente gratuita, podem ficar à vontade, você chega, faz um cadastro, somente isso, e você pode utilizar todos os serviços que nós estamos oferecendo. E qual o horário que vocês estarão por lá? Das 8 às 12. Muito obrigada pelas informações, Fábia. Então fica o convite para toda a população no Pátio dos Trilhos neste sábado, o dia todo. É importante cuidar da saúde, né? Maiara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Maiara. Voltamos aqui com o Bom Dia Jacareí. No próximo bloco vamos apresentar um pouco das atividades legislativas dos parlamentares eleitos por você. E hoje estamos falando aí do Dia da Consciência Negra. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Agora 9 horas e 24 minutos. Voltamos daqui a pouquinho ao vivo aqui no Bom Dia. Você vai ali, toma um café e volta. Nós estamos aqui. Existe preconceito no Brasil? Existe. É totalmente embutido, mas existe. Infelizmente, ainda, no século XXI, isso existe ainda. Você já foi vítima de preconceito? Sim. Já. Sim. Algumas vezes. Prefiro nem comentar. Por que ainda existe o preconceito? Hoje eu acho mais a falta de amor, né? As pessoas, falta de amor, falta de Deus no coração. Para definir isso aí, educação bem do berço, só isso. O que pode ser feito para acabar com a discriminação? Fazer isso que você está fazendo. Mais gente fazer isso que você está fazendo, procurar a população e repudiar esse tipo de gente que faz isso, que continua fazendo isso. TV Câmara de Jacareí. Contra a discriminação e o preconceito. Somos todos humanos. E estamos de volta aqui com o Bom Dia Jacareí, 9 horas e 26 minutos.
Vamos agora ao Momento Legislativo. A Cristiane Przybyski sempre nos traz as informações aí sobre as atividades dos nossos parlamentares. Isso mesmo, Davi. Vou começar com o vereador Arildo Batista, que é do PT, é presidente aqui da Câmara Municipal. Ele vem trabalhando para melhorar o transporte público de Jacareí. Esta semana ele fez 2 pedidos sobre esse assunto à Prefeitura, voltados para bairros da região oeste da cidade. No Jardim Esperança, o vereador demandou a manutenção na cobertura do ponto de ônibus da Avenida Albano Simões de Castro, que segundo ele está danificada. Já para o distrito de São Silvestre, Arildo solicita a instalação de um abrigo no ponto de ônibus do quilômetro 91 da rodovia General Euriale de Jesus Erbini, no sentido bairro-centro. Os 2 pedidos foram feitos, é claro, para aumentar a segurança e o conforto dos usuários do transporte coletivo aqui na cidade. E o vereador Edinho Guedes, que é do PMDB, enviou um requerimento ao Corpo de Bombeiros de Jacareí solicitando esclarecimentos sobre o serviço público que ele presta. O documento foi endereçado ao Tenente João Bosco dos Santos Júnior, que é comandante dos bombeiros aqui na cidade. A pergunta principal é sobre um dos carros autotanques da corporação, o de prefixo AT-1107, que não se encontra disponível na unidade. Segundo o vereador, esse veículo é fundamental para os trabalhos do batalhão na contenção de incêndios mais graves. Por isso, ele quer saber por que o carro não está disponível para as unidades do bombeiro em Jacareí. E o vereador Antonelli Marmo, que é do PT, pediu que a Prefeitura faça a manutenção do parquinho existente na Praça Boa Vista, que fica no bairro Vila Formosa. O vereador nos contou que os moradores do bairro não estão conseguindo usar mais os brinquedos do parquinho por falta de manutenção. Segundo Antonelli, esses brinquedos estão quebrados e enferrujados devido à ação do tempo. O vereador também solicitou que a Prefeitura reinstale o gira-gira, que é, segundo ele, o brinquedo preferido das crianças, mas que há 2 anos foi retirado do local e não foi reinstalado. É isso aí, obrigado Cristiane, trazendo sempre as informações aqui do Poder Legislativo. E agora vamos à previsão do tempo. O pessoal quer saber a previsão do tempo. A sexta hoje começou com chuva, mas também deve ter sol, com muitas nuvens, com 60% de chances de pancada de chuva. Portanto, 60% de chance de pancadas de chuva, né, a qualquer hora do dia, e a umidade relativa do ar vai estar em 78%. A mínima será de 22 graus e a máxima de 33, essa é a previsão para hoje. Já amanhã, né, amanhã tudo permanece como está, chuva no fim da tarde e à noite, com cerca aí de 66% de possibilidades de chuva e a umidade do ar ficando em torno de 72%. A mínima marcará 18 e a máxima 25 graus, a previsão para amanhã. Já no domingão, o domingão começa abafado, o tempo abafado diminui um pouco, aliás, dá lugar a um dia com nuvens pesadas, com 60% de chances de chuva no domingo, a umidade do ar estará em 80% e os termômetros marcarão entre 17 e 24 graus, portanto devemos ter um final de semana aí com chuva e também com um pouquinho de sol, mas vai chover com certeza. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui na nossa cidade. Nesta sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Pensilvânia, Dom Pedro I, Elmira Martins Moreira, ruas Expedicionário Armando Cavalcante e Padre Eugênio. No sábado, nas avenidas Major Acácio Ferreira, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Maria Augusta Fagundes Gomes e Rua Tiradentes. O melhor jeito de não tomar multa é andar no nível de velocidade autorizado aqui na nossa cidade. E agora vamos saber as novidades do esporte aqui em Jacareí. O Ícaro Leal sempre traz pra gente algumas informações. Olá, Ícaro, bom dia. Olá, bom dia a todos. Os atletas de Jacareí participarão neste sábado do primeiro Festival de Atletismo de Provas Combinadas. O evento acontecerá em Taubaté. A equipe juvenil masculina de handball joga neste fim de semana em São José dos Campos pela Liga Paulistana. O time está na semifinal e enfrenta o Cabreúva no sábado. E os atletas do tênis de mesa participarão do torneio Top 8 do Campeonato Vale Paraibano Individual Menores. A competição acontecerá em Taubaté durante todo o fim de semana. O Taekwondo Juvenil, masculino e feminino, disputará a terceira etapa do circuito Bad Boy Open de Taekwondo. O evento acontece em Campinas no domingo.
E a equipe de bicicross, Elite, Júnior e Novato disputam a etapa final do Campeonato Paulista da Federação de BMX. A competição acontece em Cosmópolis no domingo. E as equipes M15, M17 e M19 jogarão o Campeonato Paulista de Rugby Sevens em cada uma dessas categorias. Os torneios acontecerão no sábado e no domingo, em São João da Boa Vista. No adulto, o Campeonato Paulista de Sevens teve sua data alterada. Agora, os jogadores de Jacareí que foram convocados para a seleção brasileira de 15 poderão atuar tranquilos e retornar para jogar o campeonato pelo time da cidade. E por hoje é só. Na próxima semana a gente volta com mais. Até lá! Obrigado, Ícaro, sempre trazendo as informações do esporte aqui no Bom Dia Jacareí. E foi em 2003 que a Lei Federal número 10.639 incluiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar, a mesma lei que tornou obrigatório o ensino sobre diversas áreas da história e cultura afro-brasileira. São abordados temas como a luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira, o negro na sociedade nacional e a inserção do negro no mercado de trabalho, além de discriminação e identificação de etnias. A escolha do dia 20 de novembro serviu dessa forma para manter viva também a lembrança do fim da escravidão conseguido pelos próprios escravos que em nenhum momento durante o período colonial e imperial deixaram de lutar aí contra a escravidão. O Daniel está aqui hoje para conversar com a gente sobre o tema. Daniel, eu queria abordar com você um pouco da sua trajetória pessoal. Você que é um jornalista já aí há bastante tempo na área, já passou por diversas emissoras, rádios. Queria que você contasse dentro dessa sua história, você já sofreu preconceito e como que você lida com essa situação? O que você pensa disso? Bom, Davi, como você disse, eu comecei minha história no rádio 17 anos atrás e um pouco depois disso, bem depois disso, eu fui convidado para participar. No rádio é mais difícil, principalmente naquela época que não tinha internet, então o curioso era quando as pessoas ligavam para você e perguntavam assim, como é que você é? A curiosidade, não tinha internet, não tinha as redes sociais, como é que você é? Aí eu fazia a pergunta de volta, como é que você imagina que eu sou? E normalmente as declarações e a descrição eram que eu era alto, 1,85, olhos claros, loiro, enfim, era voltada para isso. Mas eu senti na pele, de fato, o que era o preconceito dentro da profissão e a realidade que nós temos hoje foi quando eu fui convidado para poder participar da televisão. No meu programa piloto, que a gente chama, que é aquele programa teste, antes de estrear o programa, quando nós acabamos de gravar, um dos integrantes da equipe, ele não sabia que eu ainda estava com um ponto ouvindo, ele fez o seguinte comentário: o menino é bom, pena que é preto. E ali toda a equipe olhou para ver qual seria a minha reação. Eu muito novo ali, fiquei obviamente constrangido com aquilo que havia acontecido, fiquei triste, e não falei nada. Os companheiros que estavam ali, os câmeras, contra-regra, todo mundo começou olhando. Eu tinha uma companheira que apresentava o programa comigo também, que ficou muito indignada. Ela quis se posicionar também com relação a isso. Eu que pedi para que ela não fizesse aquilo, para não comprometer realmente a profissão dela, a situação dela dentro da empresa. Mas foi um episódio muito triste, porém de lá para cá a luta é grande, porque eu não imaginava, por exemplo, eu nunca ousei pensar em fazer televisão. Justamente por conta disso, porque você vê a presença negra na televisão, no meio de comunicação, é muito pouco. Se a gente observar as grandes redes, tem uma grande rede, a maior rede de televisão que nós temos no país hoje, a nível nacional, não passa de 5 jornalistas que são negros. Dentro dos 5 jornalistas que são negros, pelo menos 2, 3 se enquadram dentro daquilo que o sociólogo falou, que fazem parte de uma beleza cênica que não representa, que o negro não se sente representado, porque não é aquela questão comum. Você não vê esse negro facilmente nas ruas. Existe, obviamente, porque o Brasil é um país realmente de misturas, porém não é um negro que você costuma, não é um negro que no dia a dia ele sofre com relação ao preconceito, que ele é fora desse padrão de beleza que é imposto pela mídia e de fato é aceito pela sociedade. Ele não faz parte disso. Então, dentro da minha trajetória profissional, eu não ousei sonhar em trabalhar em televisão até que surgiu esse convite. Depois que comecei a trabalhar em televisão, no início você fica até meio com receio, Quando você é convidado para poder fazer uma entrevista, é convidado de repente para poder apresentar um programa, você fica com receio de como as pessoas vão reagir com relação a isso. Então é uma realidade que a gente vive ainda hoje.
Para a gente, né, Cris, é um prazer contar aqui sempre com a presença do Daniel, que nos ensina diariamente, aí, um grande jornalista, sem falsa demagogia, sem falsos elogios. E para a gente é um prazer, né, Cris? A gente precisa realmente trabalhar pela inserção, como o Daniel falou, a representatividade ainda é muito pequena e quando é representado nessa beleza cênica que não é a real, né? O negro, ele sofre muito no Brasil, né, Davi? A gente tem vários dados todos os anos. A população negra, ela é maior do que a população branca no Brasil. No último censo realizado pelo IBGE, os brasileiros que se declararam negros e pardos chegou a 53% da população. Então é a maioria, né? Nós somos majoritariamente negros, mas ainda assim a taxa de analfabetismo é 2 vezes maior entre os negros, a renda é 40% menor no mesmo cargo. Se for comparar um homem branco e uma mulher negra no mesmo cargo, essa mulher chega a receber 75% a menos do que esse homem branco, né? Além disso, 1/3 dos candidatos a governador nas eleições de 2014, apenas 1/3 dos candidatos era negro. Então, assim, a gente precisa mesmo buscar essa maior representatividade, como o Daniel falou no primeiro bloco, aumentar as leis que garantam os direitos a essa população majoritária do nosso país, Davi. Daniel, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui e a sua companhia diária aqui, sempre trazendo ao vivo as informações do Poder Legislativo e informações e notícias sobre tudo aqui de Jacareí. É sempre um prazer contar com a sua presença e queria deixar nossas câmeras abertas aí, se quiser dar mais um recadinho aí sobre o Dia da Consciência Negra para os nossos telespectadores que te acompanham sempre e te admiram bastante também. Davi, eu agradeço o privilégio de estar aqui e ter vocês como colegas de trabalho. Eu que recebo muito carinho aqui, eu não vejo, graças a Deus, aqui dentro da TV Câmara, posso falar isso de peito aberto, não temos isso, né? Nós falamos, pelo contrário, nós discutimos isso de forma muito consciente e eu espero que a população também tenha essa consciência. Como a Cris falou, com os dados, nós somos a maioria, né? Nós somos negros aqui. E o reflexo do racismo hoje, infelizmente, também faz parte do negro. O negro precisa se posicionar. Nós vivemos nesta sociedade midiática onde é vendido para nós o conceito de que beleza não é o negro, que o negro não tem vez, sendo que isso é vendido. E se o negro comprar, se a sociedade que tem essa consciência continuar comprando essas ideias daqueles que formam essas opiniões, realmente vai ficar difícil de acabar com o preconceito. Então, o meu apelo aqui é que você que já tem essa consciência, que o negro realmente se posicione, não que ele seja superior, mas que ele seja igual, né? Tenha essa consciência de que ele é igual a todo ser humano e aqueles que já têm essa consciência de que o negro faz parte da sociedade e conhece a sua base, a sua história, que o negro também faz parte desse pilar na sociedade, possa lutar em prol de conseguir, num dia, num futuro bem próximo, ao invés de celebrarmos a consciência negra, celebremos apenas a consciência humana. Palavras bonitas e sábias aqui do nosso jornalista Daniel Mendes. E agora vamos saber as opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui na cidade nesse final de semana. Maiara da Mata é quem nos traz as informações. Olá, Maiara, o que tem de bom nesse final de semana aqui na cidade? Bom dia. Oi, Davi, bom dia a todos vocês. A atração de hoje é gastronômica. Até domingo, o estacionamento do Parque da Cidade vai sediar o Food Truck Jacareí Festival. O evento contará com a participação de masterchefs famosos e mais de 25 opções de pratos elaborados. A abertura do evento será hoje a partir das 4 da tarde, com show de Michele Aguiar e Jô Holtz. Até domingo, o festival acontecerá das 11 às 22 horas. Vale a pena conferir. E hoje tem lançamento de livro no MAV. É a obra Paixão Sombria, de Davi Youssef. O lançamento será hoje às 20 horas no museu. Bom, e amanhã tem mais uma edição do Mercadão Vivo, no Mercado Municipal. Quem passar por lá das 9 até a 1 da tarde vai encontrar música regional de primeira. Vale a pena conferir. Para encerrar o final de semana, o Domingo com Jazz no Parque volta a ser atração no Parque da Cidade. O evento é bem bacana para reunir toda a família por lá. O Jazz no Parque agora acontecerá todos os domingos até o dia 13 de dezembro no local. E à noite no Educa Mais São João haverá programação para os idosos. É o famoso baile da terceira idade. Neste domingo, o baile recebe a presença do trio Astro Rei a partir das 19 horas. Essas são as nossas dicas de hoje. Para vocês, um ótimo final de semana e a gente se vê na quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Maiara, pelas dicas culturais aqui da cidade. E esse foi o Bom Dia Jacareí desta sexta, dia 20 de novembro
Dia da Consciência Negra. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui hoje nos estúdios recebemos a presença do jornalista Daniel Mendes e também da Cristiane Prisibis, que debatemos aqui um pouco sobre a situação do negro em nosso país, aqui no Dia da Consciência Negra, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, canal 61.4 aberto digital para toda Jacareí e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom final de semana e nos vemos então na segunda-feira. Consciência, parabéns aí a todos os negros pela luta histórica que acontece em nosso país e também em todo o mundo. Obrigado pela audiência, nos encontramos até segunda, até lá.